Olá, turma. Aqui é a professora Caroline Cagliari e hoje vamos falar sobre uveites. As uveites são doenças que cursam com a inflamação da úvea, tá? E o trato uveal é composto pela íris, corpo ciliar e coroide, tá? A íris é a porção colorida do olho que tem o orifício central chamado pupila e regula a entrada de luz. O corpo ciliar nós já falamos, tanto na aula de refração quanto na aula de glaucoma. É o órgão responsável pela produção de moracuso e que está envolvido no processo de acomodação do cristalino. E por fim, a coroide é a principal porção da túnica vascular do olho, tá? A coroide possui diversas funções, sendo as mais importantes a nutrição das camadas externas da retina, tá? Serve como passagem para os vasos que suprem o segmento interior. Então, a coroide tem um fluxo vascular intenso, é um dos órgãos do corpo humano que tem o maior fluxo sanguíneo, tá? Está envolvido, olha que interessante, na manutenção da pressão intraocular. A gente não sabe exatamente como que a coroide está envolvida, né, na patogênese do glaucoma, mas a gente já sabe que existe participação e que a coroide ela ajuda a controlar a pressão intraocular, tá? A coroide ainda dá suporte à retina e, pelo fluxo vascular intenso, ela colabora no controle da temperatura do globo ocular. Existem várias formas de você classificar as uveites. As uveites podem ser classificadas de acordo com o local do aparecimento da inflamação. Então, na uveite anterior, eu vou ter inflamação principalmente da íris e do corpo ciliar, tá? Nas uveites posteriores, eu já vou ter o acometimento da retina e coroide e, na maior parte das vezes, da porção posterior do vítreo. Nas uveites intermediárias, eu vou ter acometimento da pars plana e do vítreo, tá? E nas uveites difusas, eu vou ter acometimento de todos os segmentos oculares. Eu posso classificar as uveites quanto ao tempo de duração das mesmas. Por exemplo, eu posso ter uma uveite de início súbito, que pode ser autolimitada ou não, tá? Eu posso ter uveites de caráter insidioso e duração persistente, e essas uveites podem ser recorrentes ou se tornarem crônicas, tá? Eu posso classificar as uveites quanto à etiologia delas, elas podem ser endógenas, quando o próprio organismo origina a uveite, por exemplo, nas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide. E eu posso ter uveites exógenas, quando estão relacionadas com patógenos externos, por exemplo, quando eu tenho uma infecção por tuberculose, HIV, quando eu tenho um trauma, uma perfuração do meu globo ocular com madeira, com algum fragmento metálico, por exemplo. A biomicroscopia é o exame dos componentes do globo ocular realizado no microscópio, que é a lâmpada de Fender, aquele aparelho que o oftalmologista tem no seu consultório, tá? E com esse aparelho a gente consegue observar diversas características que vão ajudar o oftalmologista a definir qual porção da úvea está inflamada, tá? E dependendo da característica da inflamação, ajudar a definir também qual a etiologia da uveite, tá? Então, da mesma forma que eu tenho uma miríade de diagnósticos diferenciais para a uveite, eu tenho diversas alterações que podem ser observadas, dependendo se está cometendo mais a porção anterior, a posição intermediária ou a posição posterior do meu globo ocular. Alguns sinais das uveites podem ser observados na ectoscopia, no exame clínico, tá? Não necessariamente necessitam do exame sob a lâmpada de Fender com um especialista, tá? Esses sinais vão ajudar você, como médico não especialista, como clínico atuando no pronto-socorro, a dar o diagnóstico diferencial de olho vermelho,
Na maior parte das vezes, esses pacientes chegam ao pronto-socorro, chegam para o clínico com uma queixa de olho vermelho que perdura, uma conjuntivite que não melhora. É um paciente que já está há semanas tratando uma suposta conjuntivite, tá? E que não tem melhora nos seus sintomas, tá? Então, além do olho vermelho, quando o paciente tem uma uveiite em atividade, ele pode apresentar algumas características que são observadas à ectoscopia. Por exemplo, eles podem ter alteração no formato da pupila, geralmente uma pupila miótica devido a aderências da íris com o cristalino, na face anterior do cristalino, ou aderências da íris com a face posterior da córnea, tá? E em casos de uveite avançada, o paciente pode apresentar hipópio, que é a presença de pus dentro da câmara anterior do olho. Precipitados ceráticos são pequenos aglomerados de células inflamatórias que estão localizados na face posterior, na face interna da córnea, tá? Então, na primeira figura, vocês podem observar que os precipitados são mais grosseiros. A gente chama esses precipitados de granulomatosos. Eles auxiliam a gente a dar o diagnóstico diferencial das uveites. Os precipitados granulomatosos, esses que parecem pequenas gotas de gordura na córnea, estão mais frequentes na sarcoidose, toxoplasmose, tuberculose, sífilis, ou seja, doenças que formam granulomas. Já na figura abaixo, vocês veem que os precipitados eles são muito mais delicados, parecendo mais uma poeira, tá? Eles não são grandes e grosseiros, eles são pequenos pontilhados na face interior da córnea, chamados de precipitados ceráticos não granulomatosos, que estão mais presentes nas doenças inflamatórias, doenças crônicas como lúpus, como artrite reumatoide, como espondilite anquilosante, tá? Aqui, ó, uma foto ampliada para vocês verem a diferença dos precipitados. Mas não se preocupe em decorar isso, que essas são alterações que são apenas visualizadas com auxílio da lâmpada de fenda, que é o microscópio. Para facilitar o estudo de vocês, eu vou dividir as uveites de acordo com a localização delas. Primeiro eu vou falar sobre as uveites anteriores, depois as uveites intermediárias e, por fim, as posteriores. Então, quando eu tenho doenças reumáticas, é muito mais frequente eu ter alterações como conjuntivite, alterações na pele das pálpebras e uveites anteriores, especialmente quando as doenças reumatológicas são soronegativas, tá? O que significa isso? São doenças onde eu tenho fator reumatoide negativo, tá? E grande parte dessas doenças apresentam HLA-B27 positivo, são as espondiloartropatias, tá? Entre elas, espondilite anquilosante, artrite reativas, artrite psoriásicas e artrite das enteropatias. Veja bem, são diversas doenças que causam uveites. Não é o escopo da aula falar sobre todas as doenças, dar todos os diagnósticos diferenciais. O mais importante é vocês terem na mente de vocês alguns sinais e sintomas que ajudem a vocês diferenciarem causas de olho vermelho, tá? A gente já falou sobre as conjuntivites, a gente já falou sobre a crise de glaucoma aguda, agora eu estou falando sobre as uveites. Seria interessante saber pelo menos essas 4 doenças que eu citei aqui no slide, porque são causas frequentes, mas não são as únicas causas, tá? São muitas doenças que causam uveíte, mas eu gostaria que vocês soubessem pelo menos essas 4 e as características delas, tá? Então, espondilite anquilosante é uma doença que acomete muito mais o sexo masculino, tá? Geralmente entre a segunda e terceira década de vida, e como característica principal, eu tenho o acometimento das articulações sacroiliacas e da coluna vertebral, causando a deformidade, causando essa cifose, causando escoliose, causando deformações
no eixo da coluna vertebral, tá? Na figura, tá ilustrado o paciente com uveíte anterior, você observa que ele está com o olho vermelho, inflamado, e eu já tenho uma deformidade na pupila, tá? Eu já tenho uma sinéquia posterior, que é a adesão inflamatória da íris com a face anterior do cristalino. Tratamento da uveíte na espondilite anquilosante, geralmente a gente trata com midriáticos, cicloplégicos e corticoide tópico, tá? Mas o principal é tratar a doença de base. A artrite reativa ou síndrome de Reiter leva esse nome porque ela é uma reação imunológica a uma infecção prévia. Geralmente o paciente teve uma infecção por Shigella, Salmonella, Campylobacter ou Yersinia ou Clamídia ou Mycoplasma. Essa infecção já foi resolvida e numa fase posterior o paciente apresenta uma reação inflamatória, tá? Algum componente da cápsula, algum componente dessas bactérias que ficaram no organismo, tá? E como característica, o paciente pode ter o acometimento cutâneo, tá? Pode ter conjuntivite ou uveíte, como ilustrado na foto, e pode ter ainda uretrite ou cervicite. Tratamento, a mesma coisa da espondilite anquilosante, tem que tratar com corticoides tópicos e cicloplégicos. Cicloplégicos são colírios, tá? Que além de dilatar a pupila, tá? Eles paralisam o corpo ciliar. Eu tenho uma diminuição na produção do humor aquoso e eu não tenho mais a acomodação do cristalino. Isso ajuda tanto a romper as sinéquias que se formam devido à inflamação da íris e ajuda também no controle da dor, como paralisa o processo de acomodação, tá? Eu não tenho mais a contração e dilatação da pupila o tempo todo, de acordo com a iluminação do ambiente, o paciente sente menos dor, tá? A artrite psoriásica é a manifestação articular dos pacientes que possuem psoríase. Acredito que todo mundo aí da turma sabe quais são as características cutâneas da psoríase, onde o paciente cursa principalmente com descamação da pele, tá? E alguns desses pacientes podem ter manifestações articulares, tá? Aqui estão o dedo em pescoço de cisne ou dedo em salsicha, vocês podem ver a deformidade das falanges, tá? E nos pacientes com artrite psoriásica, alguns podem apresentar conjuntivite ou uveíte anterior. Os pacientes com enteropatia, seja retocolite, doença de Crohn ou doença de Whipple, também podem cursar com uveites. Então, atenção, se vocês estiverem tratando algum paciente com enteropatia, que apresente olho vermelho, pode não ser apenas uma conjuntivite viral, uma conjuntivite infecciosa. Alguns desses pacientes, mesmo com a doença aparentemente controlada, com os sintomas gastrointestinais aparentemente controlados, onde você acredita que a doença não está mais em atividade, quando esses pacientes apresentam uveíte, é necessário controlar a doença de base. É necessário, se você havia suspendido o imunobiológico desses pacientes, muitas vezes você vai ter que retornar com a medicação, porque a doença que aparentemente estava controlada, porque o paciente não tem mais sintoma gastrointestinal, na verdade a doença está ativa, simplesmente porque o paciente apresenta uveíte. A artrite reumatoide juvenil é uma das doenças reumatológicas mais comuns na infância, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para uma pegadinha, tá? Geralmente na forma pauci-articular, tá? Que é quando eu tenho menos articulações envolvidas. Quando eu tenho 4 ou menos articulações envolvidas, tá? É quando eu tenho a forma mais grave de uveíte, quando eu tenho a manifestação ocular mais grave, mais crônica, tá? Geralmente, nesses pacientes, o FAM é positivo, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção
na classificação da artrite reumatoide, tá? Atenção para não cair nessa pegadinha comum de prova. Eles tendem a induzir que a forma poliarticular, que é a que tem mais articulações envolvidas, é a que vai ter a manifestação mais grave da uveitis. Não, é ao contrário. Quanto menos articulações, mais grave a manifestação ocular, tá? Algumas doenças infecciosas também podem se manifestar na forma de uveitis anterior, tá? Dentre delas, um modelo muito estudado é a hanseníase, porque ela pode mimetizar uma série de doenças infecciosas, assim como a tuberculose, assim como a sífilis, tá? São doenças infecciosas que podem se manifestar com uveitis anteriores, e cada uma dessas doenças vai ter um sinal que chama atenção. Na hanseníase, a gente vai ter as pérolas erianas, que são esses floquinhos peroláceos deformando, causando as sinecas, a inflamação da íris. Na tuberculose, eu também vou ter granulomas na minha íris, ó, pode observar pequenos nó. São diferentes da hanseníase, mas eu tenho a inflamação da íris, tá? E eu posso ter uma manifestação mais grave da doença, que é o acometimento posterior da coroide também, tá? Eu posso ter uma uveite anterior, mas eu posso ter uma uveite posterior extensa grave. Na ilustração, essas manchas brancas e amareladas são causadas pela necrose da retina e da coroide, tá? Que são as camadas posteriores no meu olho. Esse slide é interessante vocês estudarem, que está mostrando como diagnosticar e tratar a tuberculose, tá? E a uveite por tuberculose. E a respeito da uveite intermediária, ela é menos comum, tá? Do que a anterior e do que a uveite posterior. É difícil de dar o diagnóstico etiológico dessas uveites. Na maior parte das vezes, a causa desconhecida fica como sendo algo idiopático, mas a gente sabe que tem algumas doenças sistêmicas que podem cursar com uveite intermediária, como HIV, doença de Lyme. A gente teve 3 casos de Lyme, eu acho que no ano retrasado, alguns pacientes pegaram doença de Lyme no Morro do Moreno, aqui em Vila Velha, né? Tem relação com hepatite C, com linfoma, doença da arranhadora do gato. Então, uma série de doenças podem levar a uveite intermediária. Mas, na maior parte das vezes, a gente não consegue definir a etiologia e fica como sendo de causa idiopática. E um sintoma interessante, um sintoma percebido pelos pacientes com uveite intermediária, como você tem inflamação da pars plana e inflamação do vítreo, tá? Você tem a percepção de moscas volantes, são floaters ou condensações no meu gel vítreo, e o paciente percebe como um sintoma que a gente chama de mosca volante, tá? São esses pequenos pontos pretos, filamentos, que o paciente, quando ele encara uma parede branca ou quando ele olha para um ambiente claro, mais iluminado, aqui na figura eu estou ilustrando um céu azul bem clarinho, o paciente percebe esses pontos pretos, que são o quê? Condensações, células inflamatórias, macrófagos degenerados no interior do vítreo, que quando eu movimento o meu olho para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, o gel vítreo se movimenta, tá? E quando essa condensação, essa parte mais sólida, passa na frente do cristalino, ele faz uma sombra, tá? E eu percebo aquilo como esses pontinhos, esses filamentos escuros flutuando no ar. Beleza? Deixei os artigos para vocês já no AVA, falando sobre o uveite posterior. E a próxima videoaula eu vou tratar só de uveite posterior.